Olá, irmãos, graça e paz. Você já parou para pensar porque nós devemos orar? É algo que nós precisamos pensar a respeito disso, amém? Talvez a pessoa diga assim, mesmo não preciso de oração não. É claro que a gente não fala isso diante das pessoas para não parecer que nós sejamos carnais. Mas se a nossa vida que nós estivermos vivendo, nós não estivermos vivendo na dependência de uma vida que está consagrada à oração, por mais que a gente não tenha coragem de verbalizar isso, nós estamos dizendo isso com a nossa vida. Amém? E por que nós devemos orar? Primeiro porque é uma ordenança divina. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus disse assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Então Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu não sei você, mas em alguns momentos da minha vida eu já esmoreci na oração. Ou porque a resposta estava demorando, ou porque a resposta foi negativa. E eu não estava preparado naquele momento para receber o não de Deus. E isso levou a certos, vamos dizer assim, prejuízos por não acolher com mansidão o não de Deus. O não de Deus, irmãos, é para o nosso benefício. Amém? E Jesus aqui diz que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos manda orar sem cessar. E no versículo 25, ele diz que nós devemos orar por eles, né? Aqui os tessalonicenses deveriam orar por eles. Então, a oração ela é uma via de mão dupla. Eu oro por você, você ora por mim. Eu oro pelas ovelhas que Deus me confiou. Elas oram pelo pastor que ela tem. E assim nós vamos nos ajudando mutuamente na oração. Por isso nós devemos orar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós oramos para não andarmos ansiosos. Amém? Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Na sua vida diária, você tem mais motivos e você tem dado mais graças, ou você tem tido mais motivo e tem murmurado demais? Amém? Andando ansioso, andando preocupado, não sabendo o que fazer. Tem coisas que nós não sabemos o que fazer, mas Deus já sabe o que fazer. Quando nós, em oração, entregamos a Ele, Ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer, que caminho nós devemos seguir. Então, nós precisamos orar para não andar em ansiedade. Amém? Em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo falando sobre a batalha espiritual e a armadura de Deus, como mais que vencedores, ele diz, olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele está falando sobre orar no Espírito, a oração em outras línguas, que nós vamos explicar num vídeo mais na frente, ou a linguagem do nosso espírito humano recriado. Isso pode ser em todo o tempo, porque essa linguagem espiritual não é como o português, que dependendo do vocabulário que nós tenhamos e a quantidade de palavras, nós podemos orar por mais tempo ou menos tempo sem fazer repetições. A oração no Espírito, que é a oração em línguas, Paulo diz que orava mais de 10.000 palavras e orava mais do que todos na igreja em Coríntios. Amém? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo também instrui os seus discípulos, né, pela palavra de Deus, a antes de tudo. Ele diz assim, em 1 Timóteo 2,1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Aqui ele já está falando tipos diferentes de oração, que é um outro vídeo que nós vamos ver nessa série mais à frente. Amém? Em favor de todos os homens, pelos reis e por aqueles que estão em eminência, as autoridades, para que tenhamos vida sossegada e tranquila. Amém? Em Filipenses capítulo 4, em Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele nos manda perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Então, nós devemos orar por causa dessas coisas, mas também porque é o caminho indicado por Deus para que recebamos aquilo
que precisamos. Em João capítulo 16, versículos 23 e 24, Jesus diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tende pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando nós pedimos em nome de Jesus, nós pedimos aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, nós sabemos que esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Amém? Então é importante nós entendermos que a oração é o caminho indicado por Deus para que nós venhamos a receber dele aquilo que precisamos. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, nós devemos orar porque a oração ela é a única saída para as nossas ansiedades. Irmãos, nós vivemos num mundo ansioso, cheio de preocupações. Amém? Essa palavra preocupação é nós estarmos ocupados com as coisas do futuro. E quem se preocupa não vive o presente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós entregamos nossas ansiedades, Deus nos dá a paz dele, que excede todo entendimento. As pessoas olham para a gente e não sabem como a gente está suportando. A gente sabe, Deus me deu a paz, eu vou ficar em paz e vou andar nessa paz. Por que nós devemos orar? Porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Amém? Em Atos 4:31 diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui é um outro tipo de oração, que é a oração uníssona, quando a igreja está reunida, né, e orando ali todos juntos. Tinha tanto poder disponível que aqui aconteceu algo tremendo. O lugar onde eles estavam reunidos tremeram. Não só foi esse lugar, amém? Nós sabemos que na prisão em Filipos, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, davam louvores, e diz que a cadeia também tremeu. As portas e os grilhões de todos foram abertos e eles permaneceram lá por causa do temor ao Senhor. Amém? Então é importante nós entendermos que a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para ser testemunha, nós precisamos do poder. Nós precisamos da convicção da ressurreição de Cristo Jesus. E isso é o Espírito em nós que dá testemunho. Amém? Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 19, vai falar também a respeito do espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Paulo ora pelos irmãos em Éfeso, né? E ele pede para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados, para que eles possam compreender a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da herança nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus que opera naqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. E no capítulo 3 de Efésios, do versículo 14 ao 19, ele ora para que os irmãos na cidade de Éfeso compreendam, né, a importância do amor, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, 4 dimensões, né, ou 3 dimensões, 4 dimensões não, 3 dimensões, a altura, comprimento, largura e profundidade, 3 dimensões, conhecer o amor de Deus. Para quê? Ele diz, para que nós sejamos cheios de todo o entendimento e para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Por que nós devemos orar? Porque somos preservados por meio da oração. Em Romanos 10:13, Paulo diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra traduzida por salvação no Novo Testamento é sozo, uma palavra grega, que tem abrangência em 5 áreas: preservação, cura, libertação, segurança e proteção. Portanto, somos salvos de inúmeras coisas através
da oração. Amém? É algo que eu e você precisamos fazer e fazer de forma eficiente, de forma eficaz, para que a salvação, ou seja, a preservação, a cura, a libertação, a segurança e a proteção de Deus venha e nos alcance e nos dê paz nesse tempo de tantas aflições que tem permeado o mundo. Amém? Nós já temos a arma que é poderosa, que são as nossas orações. E é por causa de todas essas coisas que nós devemos orar. Se você não é inscrito no canal, curta, comente, compartilhe. Acione os sininhos das notificações. Quando eu postar outros vídeos, você será avisado. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque fazendo assim você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.